Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença. O pessoal da pedagogia que dá certo aqui, a Tereza, nossa superintendente anterior, o pessoal do conselho. A gente está aqui hoje com a Flávia Mengardo Gouveia, né, que vai apresentar parte da tese de mestrado dela, que ela fez na História, e ela usou, dentro da documentação primária, documentos do nosso acervo. Tá? Então, os bate-papos desse ano têm essa conotação de chamar pessoas que trabalharam na história da cidade em cima da nossa documentação, tá? Da documentação do acervo, que é uma forma de difundir o acervo para vocês, né? E incentivar que vocês vão lá fazer pesquisa. Tá? Então, eu vou deixar a fala com a Flávia. Ela vai falar uma meia hora, né? Vai se apresentar, vai falar um pouco, e depois o interessante é abrir para o bate-papo mesmo, tá? Para vocês fazerem perguntas e a gente possibilitar a troca, tá bom? Obrigada, Flávia. E fica à vontade. Você senta? Pode sentar. Obrigada, Mônica, todo mundo. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Bom, a proposta aqui hoje, que foi feita pela professora Mônica, de estar passando para vocês um pouco da minha pesquisa de mestrado. Né? Ela foi feita na Unesp, no campus de Franca, dentro da área de História. Né? E o título dela, até trouxe aqui um exemplar, depois, para quem quiser dar uma olhada, tem algumas tabelas, algumas fotos, um pouco mais do que eu vou apresentar aqui. O título dela foi Os Imigrantes Alemães em Rio Claro, Estratégias de Sobrevivência e Redes de Sociabilidades, dentro dos séculos XIX e XX. Na verdade, o século XX só o início, né, 1900, mais ou menos, nesse período. A minha dissertação, a tese dela, o que eu defendi, na verdade, foi como a vinda desses imigrantes mudou o cenário aqui da região. Tanto o cenário cultural, o cenário arquitetônico, inclusive, Mônica, arquitetônico, cultural, costumes, comércio, serviços, toda essa parte. Né? Esses imigrantes eles vêm com saberes diferenciados de uma Europa moderna, que aqui a gente não possuíamos aqui. Então, esse foi o intuito da minha dissertação. Para hoje, o que eu propus, né, como tema Rio Claro, Imigração Europeia, Origens, Olhares e Culturas. Na verdade, isso é uma proposta de um livro. Vou colocar aqui. Eu participei, né, participo até hoje dentro de um grupo de pesquisa sobre as cidades do interior de São Paulo que foram desenvolvidas, digamos assim, não gosto muito desse termo, que ele é um pouco perigoso, mas que se desenvolveram com a vinda do café e todos os elementos que trouxeram juntos, né? Então, desde a ferrovia, os imigrantes, enfim. Né, o professor que coordenava o nosso grupo era o professor José Evaldo de Melo Doim, já falecido, em memória. Então, o livro, na verdade, ele veio como uma proposta dos orientandos e todos os pesquisadores envolvidos com ele. Né? O título dele é Retalhos de Experiências Modernas, Histórias, Culturas e Cidades do Interior Paulista, Primeira República. E esse livro veio aí como uma proposta para a editora Unesp. Estamos aguardando aí o final do edital agora em abril, né? Então ainda está em avaliação essa proposta, mas ela passando, ele sai ainda esse ano, eu acredito, no segundo semestre, né? E dentro do livro a gente tem a ideia é trabalhar algumas cidades do interior. Então Rio Claro, que seria comigo e região, mas também Ribeirão Preto, Santa Bárbara do Oeste, Franca, Mococa, Batatais, Barretos e São Carlos. Seria a abrangência do livro. Então, vou tratar com vocês um pouco do capítulo que eu desenvolvi e a gente vai depois fazer um bate-papo mesmo, como a Mônica propôs. Bom, aí, nesse primeiro, eu coloquei aí um mapa do estado de São Paulo, tentando mostrar mesmo, de maneira mais didática, aí, regiões onde o café teve a sua expansão, né, onde o café teve grande volume de exportação. Rio Claro está um pouquinho mais ali, né, no concentrado. Esse mapa aí, ele já coloca algumas áreas com mais, né, em vermelho,
mas, de uma maneira geral, o estado de São Paulo todo era envolvido nessa exportação. Tá? O café, ele é uma commodity, então ele era e é comercializado em bolsa de valores. Então, só por isso a gente já percebe o caráter internacionalista que essa cultura tem. A minha formação em graduação é em relações internacionais, então um pouco dessa temática eu coloquei dentro da minha dissertação na área de história. Tá? Dentre os materiais, inclusive, do arquivo, você pega, por exemplo, os jornais, eles trazem as cotações de bolsa, principalmente do café, que era o elemento central que trazia o movimento aqui na região. Né? Todo o movimento político e econômico vinha pela cultura do café. Tá? Então, o cultivo do café é o centro aí de toda a urbanização mesmo aqui da nossa região. Então, bens e serviços são ofertados também devido a esse dinheiro que vem, né, dessa economia do café. O movimento imigratório, ele vem para a nossa região dentro desse tema, desse eixo também. Até então, a gente tinha a cultura, na verdade, dos escravos. Né? A partir de um determinado momento, isso passou a não ser mais interessante economicamente, não era mais viável trazer o escravo e colocá-lo para trabalhar dentro da lavoura. Então, pensou-se numa outra alternativa de mão de obra, lembrando que tudo dentro de uma situação econômica, política, que cabia à época. Né? Então, a imigração ela vem aí de uma ideia nova para o período. Né? O senador Vergueiro, inclusive, aqui da Fazenda Ibicaba, indo para Limeira, sentido Limeira, que foi o pioneiro nesse empreendimento, né, nessa visão. Ele idealizou isso, inclusive, com a sua agência, né, de agenciadores que iam até a Europa e traziam, de fato, esses imigrantes para trabalhar na lavoura. Então, no primeiro momento, os alemães, que é o principal foco aqui da minha pesquisa, alemães e suíços. Tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, a política oficial do Estado, então, na verdade, é basicamente imigrantes nas lavouras, pelo menos era o intuito, né, do Estado. Com o passar do tempo e com os dados que eu recolhi, a gente percebe que eles não têm, a grande maioria, o conhecimento técnico, vamos dizer assim, para a lavoura. Não tinham habilidade nenhuma e não vêm desse saber. Eles vêm para a região sem esse conhecimento e querem muito ser urbanizados, querem muito cidade. Né? Então, acaba tendo um conflito de interesses. Então, os agenciadores e a política oficial quer trazer esses alemães para trabalhar na lavoura, né? Primeiramente numa parceria na qual eles não têm grandes vantagens, simplesmente ficam dentro da fazenda, têm direito a um pedaço de um terreno para produzir alguma coisa para eles, mas, no mais, eles sempre ficam endividados, em dívida com o dono da fazenda. E isso acaba trazendo muitas revoltas, inclusive Ibicaba teve a grande revolta de Ibicaba. Né? Então, há todo esse contexto de diversidade de interesses. Né? Os imigrantes alemães, como o destaque aí dos saberes, né, dos fazeres, fundição de metais, fabricação de máquinas, carros e charretes, que a gente não tinha nenhum tipo de conhecimento nessa área, né, aqui na região, e a carpintaria. Dentre os italianos, que é a segunda grande leva migratória, no primeiro momento, são alemães e suíços, no segundo momento, italianos. Eles se sobressaem na produção de couro e no ramo de comércio. Algumas escolas também, tá? Tanto alemães quanto italianos também são colocadas em prática aqui. Na verdade, eles sentem as necessidades. Eles não têm esses serviços disponíveis, então eles mesmos se organizam para tal. Então, qual que é o pensamento? Eu tenho filhos e não tenho uma escola para eles, então eu me organizo com professores, uma estrutura para ter uma educação para essa população. Existe uma situação também de preconceito com relação a esse imigrante, que ele não num primeiro momento, bem visto dentro da sociedade urbana.
Ele é apenas uma mão de obra nas fazendas. Então, ele está um pouco à parte, né, um pouco marginalizado, principalmente os alemães, que é uma cultura bastante fechada, né, no sentido de eles se juntam para a sobrevivência da cultura. Então, eu vou ter uma escola para passar o conhecimento para os meus filhos, a minha língua, porque eu quero permanecer a minha cultura viva. Então, há esse fechamento também de cultura só depois de um tempo que começa a haver uma mistura, vamos dizer assim, né? Outros tipos de atividades nas próprias fazendas, produtoras de café, celeiros, tanoeiros, pedreiros, ferreiros, são ofícios diferenciados que a gente não tinha nessa região até então. Então, eles trazem todo esse saber moderno. O meu orientador, o professor Evaldo, ele cunhou a expressão Belle Époque caipira. É nisso que ele se baseia. Então, o movimento da Belle Époque, um movimento moderno na Europa, que traz com ele saberes, conhecimentos do que a gente entende como modernidade. E isso é trazido aqui para o nosso interior de São Paulo, dentro do seu contexto, da sua realidade. Tá? O catálogo com as indústrias paulistas para o interior do estado de São Paulo registram algumas profissões, né, dentre aí, eu acho que cortou aí a projeção, mas registram firmas e empresas com nomes de proprietários, muitas vezes, de imigrantes. Tá? Então, por exemplo, Augusto Schmidt Filho, Caetano Castellano, a família Timone, Bruno Maier, família Hofflin, família Fischer, Francisco Cartolano, entre outros. Então, os próprios jornais, né, e publicações da época já colocam indústrias desse período que são, de fato, desses imigrantes alemães, aí, principalmente italianos. Coloquei aí um quadro que relaciona aí algumas colônias de parceria aqui na região. Esse quadro também está na minha dissertação. Então, algumas: Boa Vista, Berri, Corumbataí. Os anos de fundação, todas elas, a gente percebe, né, em meados de 1850, que é quando a gente tem aí o boom cafeeiro mesmo. E, dentro das observações, né, que está dentro dos registros, então, a primeira lá, com 90 colonos, a Berri, 90 suíços. Então, eles mesmos já colocam as nacionalidades que vieram para as fazendas, né? Isso é interessante nos registros. Corumbataí, 18 colonos, São João do Morro Grande, com 21 portugueses. Dá para a gente perceber que a grande maioria ainda é alemães e suíços nesse período, tá? Que é esse primeiro movimento migratório. Coloquei um dado aí embaixo, 1886, foi responsável pela produção de 9 milhões de quilos de café, Rio Claro. Foi a terceira maior produção da província, em 1886. Foi o ápice aqui nosso de produção. Para a gente tentar contextualizar o quão importante era, né, a nossa região nessa produção. A Casa Vergueiro, do senador Vergueiro, como eu já comentei, ele foi idealizador dessa indústria, digamos assim, ou casa de exportação de mão de obra, se é que a gente pode falar dessa maneira, que agenciou diretamente os alemães e suíços na Europa e trouxe para a nossa região para o trabalho. Num primeiro momento, essa ideia deu certo, digamos assim. Muitos alemães e suíços vieram, com todos esses problemas que eu já comentei, de não se adequar à situação rural que a gente tinha aqui, né? Então, inclusive, para chegar aqui na cidade, na região, não existia caminhos, né? Então, eram mulas, demoravam vários dias. A chegada aqui não existia uma igreja para eles frequentarem, não existia, enfim, nenhum tipo de infraestrutura que eles esperavam. Então, essa situação trouxe bastante descontentamento por parte dos alemães e suíços. Até teve um representante do governo alemão que veio aqui para Ibicaba para ver, de fato, a situação que a população vivia aqui. E, mediante a isso, o governo alemão cessou essa relação com o Brasil de vinda de imigrantes, no sentido de que tudo que estava sendo feito não era a promessa inicial.
né? Então, esse também é um dos motivos que diminuiu a vinda dessa região para cá, de alemães e suíços, e depois a gente teve um aumento aí na vinda de italianos, que depois foi o grande número, a maior expressão em volume que veio aqui para a região. Trouxe aí alguns dados também do almanaque de 1863. Os almanaques eles destacavam aí quais as principais profissões, quais as principais atividades urbanas, enfim, que a cidade tinha ou vivenciava. E aí ele coloca já em 1873 que existiam 7 capitalistas, aproximadamente 500 proprietários, sendo 78 fazendeiros, 34 lavradores de algodão de açúcar, 18 comerciais ou lojas de tecido, 8 ferragens, 64 armazéns de secos e molhados, 8 armazéns de outros gêneros, casas de importação e exportação, que isso é muito importante para a exportação do café e a vinda também dos imigrantes, né? Que mais? Alfaiates, 14 alfaiates, 8 carros de passeio e viagem, funerárias, açougues, barbeiros, carpinteiros, carroceiros, enfim. Então, em 1873, a gente observa um grande contexto urbano, né, aqui na região. Coloquei algumas fotos do arquivo, né, então, aí uma da família Meyer, que foi bastante importante na urbanização e em alguns negócios aqui, inclusive com escola. Coloquei também da família Mengardo, que também são meus antepassados, né, e também estavam aí na região de Ferraz, agrícola. Até eu tenho um amigo, Éder, que pesquisa, inclusive, a vinda dos imigrantes para essa região e que se estabeleceram depois na agricultura. A gente também tem esse perfil. Apesar da grande maioria vir para a cidade, né, vir trabalhar em locais citadinos, digamos assim, existem os imigrantes que acabam, quando a gente começa a ter decadência do café, eles compram partes dessas fazendas e seguem com os negócios. Então, algumas fazendas aqui na região acabam ficando depois na mão também desses imigrantes, né? O foco talvez não é mais o café, mas segue aí com o know-how deles. Bom, aí na segunda metade do século XIX, então anos 60 e 70, 1870, apenas os portugueses continuaram a vir. Então, o problema foi essa situação com o governo alemão e suíço, né, nesse bloqueio da vinda. Há uma situação que o regime de parceria antes começa a não dar muito mais certo, né? Você troca aí pelo regime de colônia, um pouco diferente. Aí é uma foto da fazenda Ibicaba, tá? E por volta de 1870 a gente tem ainda alguns mais suíços e alemães se estabelecendo aí. Então, citei aí alguns, Adão Hebelin, Matias, Jacob Witzel, enfim. Continua ainda a vinda, mas não na intensidade inicial. Tá? 1872 foi o primeiro censo nacional do país. E, nesse censo, a gente tem lá um levantamento de 818 estrangeiros em Rio Claro. Eles representavam menos de 10% da população, 7,4%, e dessa quantidade, cerca da metade, ou quase metade, eram suíços, a outra parte portugueses, quase metade alemães, 31% portugueses e 14% suíços. Para estudo, a gente costuma aglutinar alemães e suíços, porque faz parte da mesma região, da mesma província. Então, é difícil separar, mas como o censo ele colocou dessa maneira, então apresento para vocês os dados da maneira que eu colhi. Nesse período, havia poucos italianos. Os italianos eles vêm numa situação pós-guerra, também pós-Primeira Guerra, nesse contexto, né? Muitos pobres, enfim, nesse contexto, acabam vindo para cá para desbravar uma nova vida, uma nova realidade. Trouxe aí alguns registros da hospedaria dos imigrantes,
E esses dados são de 1882 e 1885. Nesses dados, a gente colheu 773 imigrantes que vieram para a região de Rio Claro, 66% homens, perto da metade era composta de italianos, então já há uma mudança, né, a partir daí de 1880, portugueses e espanhóis como os segundos grupos. Tá? Os alemães, que antes eram a maioria nesse período, foi só 8%. Tá? Então, a gente realmente tem uma diminuição bastante grande da quantidade. E entre 1886 e 1900, saíram muitos estrangeiros hospedeiros imigrantes com destino a Rio Claro. Aí, os dados que eu colhi, mais de 11.536, e dessa maneira que está no registro. Tá? Desse total, cerca de 600 chegaram desacompanhados, ou seja, nesse perfil mesmo de uma nova vida, de uma nova situação. E outros pertenciam aos 2.387 núcleos familiares que se fixaram aqui na região. Então, eles vêm com as famílias para uma outra realidade. Desse montante, cerca de 80% da população estrangeira com destino a Rio Claro era de italianos. Então, assim, década de 1880, 1900, basicamente, maioria italianos que vêm para cá. De acordo com esses dados aí também, aí são dados de população. Tá? Rio Claro incluía também a cidade de Analândia nesse censo. Então, em 1886, população de Rio Claro, 20.133, 1890, 24.584 e 1938, 1.426. Sendo que a entrada de imigrantes em Rio Claro foi de aproximadamente 20.000 pessoas durante as últimas 2 décadas. Os dados, eles, como são de fontes diferentes, não são, de fato, precisos e trazem aí algumas coisas que talvez não batam ou não confiram. Mas o que eu quis mostrar, na verdade, foi a quantidade, que foi grande, né, e intensa. A partir de 1904, o imigrante ele vem, de fato, daí para a cidade, para a urbanização. E já em 1906, a gente vê lá nos almanaques o registro de 67 indústrias, das quais grande parte material agrícola, alimentícia, bebidas e bens de consumo, e a grande maioria vem, é montada e organizada por esses imigrantes. Bom, aí tem só mais uma foto, né, a lembrança do centenário de Rio Claro, em 1827, é um trecho da Rua 3. A área da arquitetura não é, de fato, a que eu pesquisei, mas, com certeza, todo o planejamento urbano de Rio Claro foi modificado e reformulado, digamos assim, pela vinda do café e por esse boom econômico aqui. Inclusive, o planejamento da maneira como a gente tem as ruas hoje, Rua 1, Rua 2, Rua 3, as quadras todas iguais ou se pretendendo a serem iguais, tudo isso vem de um modelo europeu, de um modelo espanhol, que, inclusive, eu encontrei nos materiais que eu pesquisei, como que se chegou nesse modelo espanhol de urbanização. A gente pode pensar em algumas cidades da Europa que trazem esse mesmo perfil. Então, tudo isso foi pensado também para uma melhor acomodação das pessoas aqui, uma melhor locomoção, enfim. Bom, coloquei aí duas propagandas, né, de 2 cervejarias aqui. E, em 1889, surgiu a Companhia Cervejaria Rio Claro. Então, é também um saber fazer que veio para a nossa região como reflexo dessa imigração, principalmente alemã e suíça, para cá. E isso trouxe também um aumento no mercado de trabalho industrial. Acho que eu não comentei, mas a ferrovia, a vinda dela para cá, também empregou muito desses alemães e suíços que tinham conhecimento das bitolas e de todo o aparato necessário para que a ferrovia funcionasse. Então, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e as cervejarias absorveu muita mão de obra também dos imigrantes. Coloquei aí só alguns trechos do jornal que a gente tinha na época,
Até tem aqui um encartezinho ali, que eu peguei do arquivo, ele traz algumas fotos do Alfa, algumas publicações dele. No Alfa, então, eu encontrei a propaganda, então, cerveja Rio Claro, marcas Rio Claro Sport, extrato de malte, clara, escura, preta, premiada com medalha de ouro, a fábrica de cerveja alemã, das cervejas nacionais econômicas, a melhor para a saúde, reconhecida. Então, esse é um folhetim de 1911, que já trazia esse mercado, vamos dizer assim, esse conhecimento aqui. Alguns outros estabelecimentos que a gente pode citar, então, a Mercearia e Carpintaria, Vapor João Meyer, Oficina de Funilaria Mileu, Fábrica de Calçados Viena, Alfaiataria Cartolã, Padaria Lotte, Modista Lavínia Cole, Casa Castelano, Casa Farani, Colégio Minervino, Casa Pila Schmidt Meyer Companhia, Cervejaria Rio Claro, Grande Hotel Sten, entre outros. A gente consegue achar muita coisa em jornal, em folhetim, em propaganda, que está relacionada aos imigrantes aqui. Essa tabela em cima, só colocando a imigração alemã, mas aí para o Brasil, tá? A imigração alemã para o Brasil, pegando ainda as décadas entre 1824 e 1969. Então, a gente percebe lá no primeiro dado 8.176, no segundo 19.000. Então, a gente tem ali um 25.000 em 1910, 75.000 em 1920. Depois há uma caída aí, mas isso para o Brasil todo, tá? Não só para Rio Claro. E essa outra, a segunda tabela aí, coloquei a nacionalidade dos imigrantes nas colônias de parceria aqui na região. Isso em 1857, então no início mesmo da produção cafeeira. A gente pegar, por exemplo, a Fazenda Angélica, que foi a pioneira, o senador Vergueiro, ele possuía a Fazenda Angélica e a Ibicaba. Tá? A Angélica, então, 20 indivíduos alemães, 4 famílias, 129 indivíduos suíços, 28 famílias. Então, ele já começa a experiência dele, né, com alemães em fazendas, com essas aí. E ele agencia para as demais. Então, para Boa Vista, para Berri, para São João do Morro Grande, enfim. Bom, depois, em 1929, a gente tem a crise, né, o crash da Bolsa de Nova York, e a nossa commodity, o café, o Brasil dependia dela na exportação, então a crise internacional econômica faz com que o mundo compre menos ou quase nada de café. E a nossa economia dependia muito, aliás, só dependia do café. Então, isso ocasionou um grande problema, né, econômico, e foi quando a gente começou a ter o declínio dessas fazendas. Então, alguns imigrantes acabaram adquirindo partes das fazendas, né? A família Levi, por exemplo, adquiriu parte da fazenda Ibicaba, e aqui na nossa região também. E esse cenário agrícola cafeeiro passa a não ser mais o nosso grande foco. Esse poder econômico e todo esse contexto trouxe também grande poder político para Rio Claro. Não é o foco aqui da minha apresentação, mas, nesse contexto, Rio Claro tem aí grandes políticos, como o próprio senador Vergueiro, a família Campos Salles, dos Salles, né, Campos Salles, a família Schmidt. Então, trouxe grande poder político também para a nossa região. Coloquei também um outro anúncio do folhetim Alfa, também disponível no arquivo, então, onde os importadores Schmidt Trost Company, eles compram os cafés e colocam na exportação. Então, a gente começa a ter também esse tipo de negócio aqui. Não só a produção de café, mas importadores, ou seja, eles juntam o café e fazem a revenda, vamos dizer assim. Tá? Então, senhores lavradores, tenho a satisfação de comunicar aos senhores, produtores de café, que é autorizado por uma respeitável firma comercial da Praça de Limeira, comprarei toda e qualquer quantidade de café em coco beneficiado, pagando pelos melhores preços e à vista. Peço não efetuarem negócio sem primeiramente conhecer as minhas ofertas. Então, imigrantes já colocando esse negócio também à frente. Bom, coloquei aí também mais um quadro e uma tabela. Então, ali no primeiro, um relatório do Secretariado do Estado, com os negócios de agricultura ou obras públicas. Então, são as fazendas e
as observações com alemães, enfim, colonos. Aí a gente já está em 1870, 1866, mas ainda assim com os alemães ou imigrantes trabalhando nessas fazendas. E a tabela 4, imigrantes saídos da hospedaria dos imigrantes para os anos de 1882 e 85. Então, um levantamento de dados mesmo, a gente já percebe aí nesse período que, para a nossa região, começa a vir mais os italianos, num total de 408, alemão só 29, austríaco 28. Então, há uma decadência aí dessa quantidade. E a última tabela aí, população estrangeira no município de Rio Claro, aí já em 1920. Então, a gente percebe que aí a grande maioria italiana, né, descendentes de italianos, 4.843. E aí as demais etnias aí e países de origem. A Alemanha já está aí em quarto, né, com 296. Então, um primeiro momento, um boom dos alemães italianos, dos alemães e suíços, depois há uma queda, vem alguns portugueses como uma segunda nacionalidade e, a partir de 1900, a grande vinda são dos italianos. 1904, 1905, não tem muita vinda devido à guerra, mas no pós-guerra, 1920, mais ou menos, aí a gente já tem vários para cá. E aí, já encerrando a apresentação, coloquei mais 2 fotos, a família Wickmann, também do arquivo público, e algumas crianças na escola em Ferraz, em 1945. Então, a gente já tem uma escola dentro de uma área mais rural, para atender também essa população. Tá bom? O que eu tinha preparado era isso, para a gente começar a conversar. Bom, obrigada, Flávia, pela apresentação. Eu só quero colocar algumas coisas rapidinhas para a gente incitar o debate. Eu acho importante esse trabalho da Flávia pela expressividade que ela coloca da imigração alemã aqui na cidade, né? Ela traz um modo de vida urbano, né? De alguma forma adaptando a cultura que se tinha no país de origem aqui para a cidade, que era uma cidade ainda de feição, né, e de atividades ainda, de feição rural e de atividades voltadas às atividades agrícolas, né. Então, esse rol que ela levanta aí de profissões, né, digamos, as profissões urbanas, eu acho bastante importante. E o mais interessante disso é que você levanta isso em documento primário, né, que é aquele documento original, e que a gente tem a guarda de parte desse documento da cidade de Rio Claro no arquivo, né. Então, ela levanta o rol do Imposto de Indústria e Profissões, né, que é um documento administrativo e que serve como fonte de informação para esse tipo de trabalho, e diversos outros, né, cada pesquisador pode fazer a sua interpretação dele. E também o jornal O Alfa, que a nossa primeira edição aqui é de 1901, chega até 1936, que relata que ela trouxe a publicidade, os dados de bolsa de valor. Então, as informações também são infinitas, né? O pesquisador, acho que se delicia com esse tipo de fonte. E o almanaque também, que a gente complementa uma informação na outra, né? Então, acho que o trabalho de história com fonte primária ele é muito fascinante, porque ele te possibilita juntar essas peças para construir uma narrativa, né? Então, acho sempre importante trabalhar na fonte primária. Outro destaque é trabalhar a cidade do interior do Estado, de São Paulo, né, nesse período da Primeira República, onde a gente vê que a vasta bibliografia trabalha as grandes cidades, né? Então, trabalhar o interior de São Paulo num grupo de pesquisa que vocês têm formado e vão trazer aqui para Rio Claro, né, por meio do arquivo, eu acho assim, bastante louvável. Tá? É isso aí. Obrigada.